Coloquei outra expressão, gente, para que vocês tenham uma noção de que eu estou falando, né? Sobre uma expressão estar dentro do contexto, fora do contexto. Imagine que você vai passando numa rua e escuta uma pessoa falando, sou cabra da peste. Se a gente for levar ao pé da letra, cabra significa o quê? Um animal mamífero. Peste significa uma pessoa que é ruim, certo? Que tem a ver com demônio e tudo mais. Já a gente observando no contexto, por exemplo, no contexto da poesia do Patativa do Assaré, a gente pode identificar um outro sentido, né? Quando diz assim, eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará, né? No Nordeste, a expressão cabra da peste significa pessoa valente, né? Batalhadora, que busca os seus ideais, né? Alcançar os seus objetivos. Então, se a gente observar algumas expressões fora do contexto, possivelmente a gente vai estar dando um significado diferente para aquilo que realmente é. Então, observar isso, gente, que algumas palavras ou expressões, se não tiverem no contexto, se você não observar o contexto, elas vão ganhar um outro sentido, certo? Então, é isso. Continuando a explicação sobre efeitos de sentidos de palavra ou expressões, vou fazer uma comparação entre dois tipos de sentido, o sentido literal e o sentido figurado. Quando é que acontece o sentido literal? É aquele que pode ser tomado como sentido básico usual da palavra ou expressão. Esse pode ser compreendido sem a ajuda do contexto. Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em sentido usual, adquire o valor denotativo. Então, esse sentido literal, gente, é o significado real daquilo. O significado do dicionário, por exemplo, né? Ali é o sentido literal. Vou já explicar mais a fundo. Agora, o sentido figurado é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso. A palavra tem valor conotativo. Então, em que momento? Quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregado, sugerindo ideias que vão além do seu sentido usual. Por exemplo, então o que é esse sentido figurado? É quando eu uso uma palavra para dar um significado a uma expressão que não é a expressão usual para aquela situação, entendeu? Então, o sentido figurado é isso, é trocar palavras, expressões para dar uma outra definição, por exemplo, certo? Vou dar um exemplo básico para vocês sobre esse sentido literal e sentido figurado. Por exemplo, está eu e minha amiga na rua, vai passando, aí eu digo, olha, fulano, vai passando um gato, né? Vai passando um gato ali. Então, ela pode, esse gato, olha o gato, vai passando um gato, pode ser entendido como dois sentidos. Pode ser o animal, o gato, né, felino, mamífero, ou pode ser o gato, né, que muitas vezes a mulher chama o homem de gato, né? Então, o sentido literal seria o quê? O gato, mamífero, né? E no sentido figurado seria quem? O homem, que é bonito, que é estiloso. Enfim, então o sentido figurado seria esse, essa expressão que eu designo a outro ser, ou a outra pessoa, ou uma determinada expressão, que vai ter um outro sentido, não o usual dele, né? Quando eu falo de gato, seria animal, mamífero, né? Seria o sentido literal, usual da palavra. Já quando eu me referencio a um homem, a palavra gato, eu estou usando o sentido que figurado. Eu estou usando um termo que não é dele para designá-lo, né? Está representando. Então, é basicamente isso. Então, um sentido literal ganha um valor denotativo, isso vocês não podem esquecer. E o figurado é o valor conotativo. Denotativo, sentido literal, e sentido figurado, o valor conotativo. Quando a gente usa essas palavras que têm um outro valor, né, para determinadas expressões que estão fora do seu contexto, certo? Um exemplo claro
de palavras ou expressões utilizadas no sentido figurado, podemos observar as figuras de linguagem, né? Que é bastante utilizado, são procedimentos de linguagem, né? Bastante utilizados nos textos literários, né? Para enfatizar sempre alguma expressão, né? Que você quer que chame mais atenção, mas não propriamente somente dos textos literários. Essas figuras de linguagem podem ser usadas também em outros tipos de textos, né? Em outros gêneros, não só os literários. Então, essas palavras ganham sentido figurado junto às figuras de linguagem. Por exemplo, vou usar um termo bem prático que a gente usa no nosso dia a dia. Não vou me deter muito a explicar as figuras de linguagem, mas vou falar de uma, por exemplo, a ironia, né? Um exemplo claro de ironia que a gente utiliza muito, né? Quando eu vou falar, fulano, você é muito bonito mesmo, né? Dou aquela enfatizada, você é muito bonito, né? Não quero dizer, estou sendo irônica, eu não quero dizer que ele é bonito, eu quero dizer que ele é engraçadinho, né? A pessoa, ou feio, certo? Muitas vezes, mas você é bonito, né? Quer dizer ao contrário, né? Então, a ironia, geralmente a gente muda o sentido da palavra que a gente quer dizer, né? A gente fica sendo irônico nesse sentido de mudar o sentido da palavra, usual, né? Então, essas são, né, figuras de linguagem. Hipérbole é uma figura de linguagem, eufemismo, ironia, antítese, paradoxo, metáforas, que utilizam muito esses procedimentos, né, de mudar o sentido das palavras e expressões, né, que é o sentido figurado, o sentido conotativo. Para exemplificar para vocês mais um exemplo de expressões no sentido figurado, eu trouxe a letra da poesia, né, do Patativa do Assaré, que a gente viu no vídeo, né, que diz o seguinte: Ceará valente, que foi muito franco, ao guerreiro branco, Soares Moreno. Então, quando diz Ceará valente, que foi muito franco, ele está exposto no sentido figurado também, porque o Ceará não é valente, né? Ele trocou aí a expressão, né, o homem cearense, né, pelo Ceará. Mas quem é que é valente? É o povo cearense, não o estado, né? O estado Ceará é o quê? É um território que faz parte de uma determinada região, de um determinado país, certo? É um nome que se dá àquela região, certo? Então, quem é valente? Não é o Ceará, mas o pessoal, as pessoas, né? O homem, no sentido geral, que mora nele, entendeu? Então, isso aí também é uma exemplificação de uma figura de linguagem, certo? Chamado de metonímia, certo? Então, não vou adentrar muito as características de cada figura de linguagem, porque no decorrer do ano letivo a gente vai ver essas figuras de linguagem mais pontuais, né? Então, por último, eu quero que vocês realizem essa atividade, né? A primeira questão que é explicar com suas palavras o que você entendeu por sentido figurado, que é o sentido conotativo, e por sentido literal, que é o sentido denotativo. Você vai escrever no papel, no seu caderno, e mandar uma foto. Ou então escreve no meu privado essa sua resposta. A 2 é de marcar, né? Observar em qual dessas expressões, qual dessas opções não foram utilizados sentido figurado. E na terceira, né, em que momento foi empregado o sentido denotativo, né, que é o sentido literal, certo? Então, vocês respondam no caderno e me enviem o feedback de vocês, ok? Uma outra dica é que você já inicie a leitura do livro que vocês receberam no início do ano letivo. Aqui Tem Coisa, que é o nome do livro, do escritor Patativa do Assaré. Futuramente a gente vai estar trabalhando com ele. É um livro de poesias, né, escritas do Patativa do Assaré. Então, com isso a gente encerra a aula.
Bons estudos, foquem nos estudos e não saiam de casa, ok? Abraço virtual.